Shalom Lekulam, shalom para todos, que o Eterno te abençoe e te guarde, você, sua casa, sua família e toda a sua parentela. Eu sou o professor Marcos Felipe, aqui no canal Techuvá Total. Hoje é terça-feira, e terça-feira tem o que, pessoal? Momento do Hebraico, Momento do Hebraico. Que programa maravilhoso, que programa sensacional. Estudar o Ivrit Tanahi, o hebraico bíblico, lendo textos, lendo versos da Escritura. Na sexta temporada, a qual estamos, já bem avançados na sexta temporada, nós estamos estudando Matitiahu, Sefer Matitiahu, também conhecido como Livro de Mateus, capítulo 23, 24 e já estamos no 25. Então abre o seu coração, porque nessa noite de terça-feira daremos continuidade à sexta temporada, as palavras proféticas do nosso mestre Yeshua. Então, vamos dar continuidade de onde nós paramos. Capítulo 35, verso 31. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu aconselho fortemente para você entender o contexto do que nós vamos ler agora, do que vai ser tratado nessa noite, tá? Todas as aulas ficam gravadas no canal. Você pode procurar na playlist Momento do Hebraico, que você vai encontrar todas as aulas do Momento do Hebraico, tá? Desde a da primeira temporada até a sexta temporada. Todas elas estão disponíveis e são totalmente gratuitas. Vamos lá para o verso 31. Verraiá e será que quando Iavô, bo em hebraico é chegar, vier, entrar. E será quando chegar, vier, Ben Adam, o filho de Adão. Eu sempre repito isso porque isso é muito importante, gente. Filho do homem que está nas traduções, filho do homem, assim. Observe que a palavra que aparece realmente é Adam, e é muito importante a gente entender isso. Adam é o... Por que a palavra humano é traduzido, Adam é traduzido por humano muitas vezes? Porque ele é o símbolo da humanidade, o símbolo de todo ser humano. Ele é o pai de todos os existentes. O mestre Yeshua sempre se chamou e chamou a todos com esse título. Somos todos filhos de Adão. Seres humanos. Isso é muito importante. Mais na frente, as religiões o pintaram de diversas formas. Desde as mais elevadas, desde as mais rebaixadas. Nós temos vários extremos entre religiões diferentes. Ou ele é pintado como um deus, ou ele é pintado como um demônio. Tem esses dois extremos, infelizmente. Todos os dois são maléficos e malignos e errados. Porque quem, na verdade, falou sobre ele e quem mais a gente deve dar crédito é quem? Ele mesmo, o próprio Yeshua. E se você ler todos os textos que ele fala, 99% vai estar dessa forma. Então, claramente, qualquer outra coisa que possa aparecer, obviamente, trata-se de uma metáfora. E tudo que nós lemos dele falando para ele mesmo é a realidade que ele sempre transmitiu. E outra, ninguém tinha dúvida no primeiro século que ele, o que ele era. Alô? Obviamente que a partir do quarto século, quando há uma junção entre
espécimes religiosas, se funde todo o paganismo em torno de uma religião no quarto século, é que nós vamos ter cenários, isso obviamente ranço das religiões pagãs, é que nós teremos o que se tem hoje desses extremos. Então você tem um extremo que o coloca como o próprio Deus, e você tem outro extremo que, para combater isso, o coloca como um demônio, um feiticeiro, um pecador, um transgressor. Então, observe, gente, todo extremo é ruim, todo extremismo é ruim e não conta de fato a realidade, a verdade, tá? Eu deixo isso bem claro para todos. A gente, quando estuda a escritura, a gente tem que realmente abrir mão, a gente tem que abrir mão de todo e qualquer aprendizado já massificado na mente para poder entender e compreender a escritura. Bom, vamos dar continuidade aqui. Hoje eu estou num cenário diferente, né? Mas eu não quis deixar de gravar para vocês esse vídeo para vocês não ficarem sem esse estudo na terça. Bom, quando vier o filho de Adão, bigedulato, na sua grandeza, esse texto nós lemos na última aula, mas eu estou repetindo para a gente ter o contexto. Na sua grandeza, Vechol ha-malachim ha-kedushim, e todos os mensageiros santos, todos os santos mensageiros, os mensageiros, malachim, plural de malach, ha-kedushim, santos, imo, estarão com ele. Veja que ele vai chegar, viu a palavra? Entrar, chegar. Ele vai chegar, ele vai entrar onde? Obviamente, gente, que é na Terra. Na Terra, no mundo, no Olam, no mundo, no planeta. As, então, Yeshev se sentará al que se kevodou, sobre o trono, ou sobre o assento, ou sobre a cadeira, que se, assento, trono, cadeira, kevodou, kevod é glória, kevodou na sua glória. Então, uma pergunta tem que ser feita e já temos aqui a resposta. Onde é o trono da glória do filho de Adão? Alô? Como diz aqui essa bolsa aqui. Eu ganhei. Cadê? Alô? Hein? Alô? Salve-se quem puder, né? É aonde ele chegou. Porque ele não chegou e vai sair de onde ele chegou para sentar no trono da glória. Ele vai sentar onde ele chegou. E ele chegou aonde? Na Terra. Não há o que discutir. É o que está escrito no texto. Não há o que discutir. Não há, é uma metáfora. Não é metáfora. É o que está escrito no texto. Não há o que ver. Tanto é a terra. Por quê? Porque o próximo verso diz: Venik betsu, e serão reunidas, kibetz, reunir, agrupar, ajuntar, serão ajuntadas, serão reunidas, lefanav, diante da sua face, kol agoim, todas as nações. Então, tem que ser a terra. Por quê? Porque as nações vão estar lá e serão reunidas diante da sua face. Diante da sua face, diante do seu trono, diante da sua glória. As nações não podem estar em outro lugar desse universo que não seja na terra. Por isso é Adão.
porque veio da Adamá e só pode viver na Adamá. Quero dizer a vocês, com toda certeza, ser humano nenhum pode viver em qualquer outro lugar que não seja na Adamá, na Terra. Ser humano não vive nos céus. Ser humano não vive na estratosfera, não vive em outros lugares. Adão vive na Adamá. Aí muitas pessoas me perguntam, ok, você acredita que o mestre Yeshua ressuscitou dos mortos? Sim, eu acredito piamente. Eu não tenho dúvida, eu acredito mais nisso do que eu acabei de respirar agora, esse ar puro. Me faz viver. Acredito mais nisso que na própria respiração que eu tive agora. Acredito mais nisso do que na água que eu vou beber agora. Acredito piamente. Acredito. Tá. Então, se ele ressuscitou, isso foi há mais de 2.000 anos atrás? Sim, mais de 2.000 anos, mais de 2.000 anos atrás. Verdade. Sim, e ele está onde? No céu? Não. Ele está na terra. Mas num local que não pode ser acessado. Um local que não pode ser encontrado. Um local que está fechado, lacrado, totalmente lacrado. Por querubim, protetores, com espadas flamejantes, invisíveis aos olhos humanos, que circulam em todas as direções, impedindo a entrada de qualquer pessoa. Esse local é conhecido na Escritura como Gan Eden, Jardim do Éden. É lá que ele está. Eu não posso dizer a vocês com quem ele está lá, se além dele tem mais alguém. Eu não sei. Essa informação eu não tenho. Eu poderia apenas especular. Mas, se você me perguntar, eu tenho certeza que ele está lá. Eu tenho certeza absoluta. Absoluta certeza. Isso a gente encontra até no próprio Evangelho de Lucas, quando ele diz para aquele ladrão que estava com ele lá, aquele criminoso, na verdade, né? A gente fala ladrão, mas na verdade era um criminoso, que hoje mesmo estaria com ele no Gan Eden. Então, esse criminoso pode até estar lá também, não sei, como convidado, né? Alô? Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Mas ele, o mestre Yeshua, com certeza, até porque a gente não sabe se esse criminoso ressuscitou, né? A gente não sabe direito o que é que realmente o mestre Yeshua falou. Até porque, para alguém ter ouvido todos os detalhes exatamente como ele disse naquele momento tão terrível, naquele barulho que estava inteiro, naquele barulho, naquela agonia que estava naquele momento, alô. É possível que muitas coisas que foram narradas não estão escritas e é possível também que muitas coisas que estão escritas não foram exatamente o que foi dito ali. Isso é puramente normal, até porque as coisas foram escritas muito tempo depois. E muitas vezes as pessoas não lembraram totalmente de tudo ou ouviram algo, né? E às vezes a gente ouve uma coisa e não ouve bem, ouve uma coisa um pouco diferente. Mas eu tenho certeza que ele está no Gan Eden. Isso eu tenho certeza. Então, quando ele chegar, quando ele vier, para sentar no seu trono, é aqui na terra, gente. Tanto que as nações vão chegar, vão ser reunidas diante da sua face, diante do seu trono. Verri pride e separará. Vimos essa palavra na aula passada, né? Parede, ou seja, uma separação. E separará Beineihem, entre eles, bem errado, lá errado, entre um e outro, Kaasher, como, e Afrid, como separa, Haroe,
ha-roe, o pastor, et ha-kesavim, entre as ovelhas, mi ben ha-izim, e entre as cabras. Há traduções completamente equivocadas entre as ovelhas e os bodes. Gente, alô? Não é não. Se está tratando de ovelhas, está tratando de cabras. E isso é muito simples de entender. Tá? Muito simples de entender. Você vai separar os ovinos dos caprinos. São grupos diferentes. Tá? As cabras são diferentes das ovelhas. Como também você pode separar os bodes dos carneiros. Mas aqui ele está tratando da forma como os pastores faziam na época. Os pastores eram pastores tanto de cabras como de ovelhas. Só que esses dois grupos de animais, eles têm costumes diferentes, um tipo de cuidado diferente. Então você não pode misturá-los, porque dá muito problema. Até porque, como eu disse, são animais diferentes. É a mesma coisa de você colocar junto cavalo e boi. São animais diferentes, não dá. Né? Não dá. Ou você colocar búfala, vamos colocar feminino, búfala e vaca. São parecidos, mas são diferentes. Não dá para colocar no mesmo lugar ali os dois, não. Porque os costumes são diferentes deles, a prática para lidar com cada um deles também é diferente. Ele não está chamando, ele não está dizendo que as cabras são ruins e nem que as ovelhas são boas. Ele só está dando um exemplo. É o mesmo exemplo que a Escritura dá do Monte Gerizim e do Monte Eival. O Monte Eival simboliza a maldição, o Monte Gerizim a bênção. Não quer dizer que o Monte Eival é um monte amaldiçoado. Muito pelo contrário. É só um exemplo para a pessoa entender que bênção e maldição estão na mesma medida para cada um. E há uma linha muito tênue que separa um ou outro. Alô? Tanto é a terra que não dá para ter nem nações nos céus ou em qualquer outra parte, e muito menos, como ele usa aqui, ovelhas e cabras, e muito menos ter cabras, que simbolizam, no caso, os que não seguem o caminho do eterno. Eles não podiam estar nos céus ou em qualquer outra parte. Eles têm que estar na terra, todo mundo na terra. E quem será separado? Quem será tirado? Será tirado exatamente as cabras, que simbolizam os transgressores, que não participarão do reino do Mestre Yeshua. Onde é que está o trono dele? O trono dele é onde vai ser o reino. Na terra. Alô? Não há dúvida disso. Ele fala isso claramente. Ele nunca disse que o seu reino seria nos céus. Nunca disse isso. Ele fala sobre o reino dos céus, mas ele fala que o reino dos céus virá para a terra. Assim como está em Apocalipse. Apocalipse é bem claro, é só você ler. Essa ideia de céus é uma ideia pagã que foi, obviamente, absorvida pelas religiões. Né? Claramente. E não é difícil de entender por que sempre foi divulgado o termo céus, morar nos céus, viver nos céus. Por quê? Porque a pessoa imagina que lá em cima é uma coisa muito melhor do que aqui embaixo, que é onde o Eterno vive, esse tipo de coisa. Mas na verdade tudo isso é ilusão, ilusão de ótica. Porque o Eterno não vive lá em cima, nem lá embaixo. Tudo que existe está nele, gente. Ele não tem um lugar específico para viver. Tudo que existe está nele. Ele é o lugar. Ele é o lugar. A gente fala de forma metafórica que ele está lá nos céus, lá em cima. Ele está
uma dimensão muito maior, muito mais elevada que a nossa. Mas, na verdade, tudo que existe está nele. Isso é fato. Ele é tudo que existe. Tudo que existe está contido nele. Está nele. Ele é fora do tempo, fora da realidade do tempo. O tempo está nele. É muito grande, né, o Eterno? Agora o verso 33. Ve-ha-emid, e estarão em pé, estabelecidas, et ha-kesavim, as ovelhas, liminou à sua direita, ve-et ha-izim, e as cabras, lismolou à sua esquerda. Então, do lado direito, as ovelhas, representando aqueles que irão reinar, que irão participar. Não, eu não gosto muito do termo reinar, eu gosto mais participar do reino. Porque quando fala reinar, as pessoas no português podem entender o seguinte, que vão ser reis. Alô? Então, servos. Isso já é uma grande conquista, uma grande vitória. Ser servo do Eterno para sempre. E junto com os servos está lá o Mestre, que nos levou até o Eterno. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Servos que reinarão junto com ele. Estarão no seu reino. Essa seria a melhor tradução. Verso 35 agora. Opa. Peraí, 33. À sua esquerda. Agora 34. As, então, Iomar Hamelech, dirá o rei. Veja que o mestre Yeshua, ele não fala de si mesmo em primeira pessoa. Então eu direi. Não, ele é óbvio, eu não tenho dúvida, que aqui está se tratando dele. Mas como ele ainda não é rei, esse título ele só vai receber depois, quando ele vier na sua grandeza, como ele mesmo disse, porque agora ele é um servo. Alô? Agora ele é um mestre. Apenas isso. Mas ele está falando dele mesmo. Tal é a sua humildade. Então, Yomar Hamelech, dirá o rei, La Asher, para aquele, ou aqueles, Miminou, que estão à sua direita. Boú, entrem ou venham, Beru rei, abençoados. Baruch, benção. Berar, abençoar. Beru rei, abençoados. Venham abençoados, Avi de meu pai. O Rishu, e tomem posse, et Hamalchut, do reino. Ele está sentado exatamente no trono da sua glória, exatamente alô? Aonde está o reino. Só que nunca tomou posse. Gente, a gente pode fazer uma comparação, se me permitem. Eu faço a comparação disso que eu acabei de falar agora com a promessa que o Eterno fez para os patriarcas. Abraham, Yitzhak e Yaakov. Abraão, Isaac e Jacó. Que promessa? Que aonde eles colocassem a plantinha dos pés, seriam deles. Deles e da semente deles, dos descendentes, para sempre. Abraham não tomou posse, Yitzhak não tomou posse, e Yaakov não tomou posse. Nenhum dos três tomaram posse. Só os seus descendentes mais na frente. Mas um dia, alô, um dia eles vão se levantar dos mortos
e sim, vão tomar posse. Vão poder novamente dizer, agora sim, a promessa se cumpriu para mim. Agora eu posso dizer, isso aqui é meu. Isso aqui eu posso construir se eu quiser algo. Isso aqui eu posso levantar uma parede. Não vou mais ter que viver de tenda o tempo todo. Não que eu reclamei, Eterno. Hasve Halila. Não que eu reclamei de ter vivido em tendas todos esses anos. Mas eu tinha que pedir autorização para tudo. Eu tive que pedir autorização para enterrar, por exemplo, para ter uma sepultura. Vocês lembram da Paraxá? Raiei Sará, né? A vida de Sara. Sara viveu. Então faça essa comparação. Um dia, de fato, será tomado posse. E o reino, ou do Olam Hazé, deste mundo, já estará completamente destruído. Acabado. Não terá mais domínio sobre as pessoas. Agora vem um reino eterno. Esse reino é profetizado no Sefer Daniel, no livro de Daniel, no capítulo 2. O segundo capítulo, de forma detalhada, narra, eu acho que é o capítulo 2 ou o capítulo 3, não me recordo agora. Acredito que seja o 2. Uma pedra que vem e destrói todos os reinos, ou seja, toda aquela estátua que representava os reinos da terra. Essa pedra destrói todos os reinos e a partir dessa pedra começa um novo reino e esse reino não tem fim. É esse reino aqui do mestre Yeshua. E esse reino foi preparado, ó, Asher Hiteatidá, que está preparado, Lachem, para vocês, Lemim, desde Rivased Olam, desde a fundação do mundo. Gente, é muito simples de você me perguntar que reino é esse que está preparado desde a fundação do mundo. É só você se lembrar do Gan Éden, o sonho do Eterno, o Jardim do Éden. Ali vai ser exatamente o centro, né? Aquele rio maravilhoso passando no meio da cidade. Oh, coisa linda, né? Com a árvore da vida. Onde é que estava a árvore da vida? No Jardim do Éden. Onde estava, não, onde está. Porque ela não foi destruída, não foi cortada, não foi queimada. Alô? Junto com a árvore da vida vai estar também lá a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não vai, a gente não vai comer mais dela porque já comemos. Quem é que vai querer mais? O que é que falta o ser humano comer, gente? O que é que falta para o ser humano comer? A árvore da vida. Alô? Essa, infelizmente, os nossos pais não comeram. Porque foi fechado o jardim. Fechado, lacrado. Mas o tempo inteiro na Escritura vocês vão encontrar: felizes os que guardam os mandamentos, porque terão poder para entrar na cidade pelos portões e comer do fruto da árvore da vida. E Yeshua já comeu. Isso eu garanto para vocês. Por isso que ele está vivo até hoje, entendeu? Por quê? Porque depois de ressuscitar, nós precisaremos nos alimentar. Somos seres humanos. E a cada mês, essa árvore produz um fruto. E continua produzindo, está sempre produzindo a árvore da vida. Não vai só ser no final assim, não. Ela está em atividade já. O Jardim do Éden está fechado, lacrado. A Cidade Santa já é outra coisa. Ela vai vir e é tão grande que o Jardim do Éden vai ficar no centro dela. Porque o trono do Eterno vai estar exatamente onde passa esse rio. E a árvore da vida fica bem próxima a esse rio. Isso está descrito em Revelação, em Apocalipse. Não há dúvida disso, gente. As pessoas não estudam, vão fazer o quê? Alô, menino Renato de Príncipe. Só se eu matar, né? Ai, ai. Por que desde a fundação do mundo? Porque é o sonho do Eterno, Jardim do Éden, Gan Éden.
Ele está apenas fechado. Mas no Olam Rabá, no mundo vindouro, ele vai ser reaberto. Não é que ele vai ser reconstruído, ele já está lá, em pleno funcionamento. Só está fechado. Né? Só está fechado. E ele vai ser acessado quando a cidade santa descer dos céus, ó. Aí ela vai, ó. Exatamente, o jardim vai ficar no meio. Não é que o jardim vai vir junto com ela, ele já está aqui. Vai ser uma coisa bem perfeita, ó. Aí como é que a gente vai acessar? Através dos portões. Através dos portões. Acredito que tudo isso, todos os seres humanos irão contemplar essa visão. A mesma visão que Yohanan teve. E vão se lamentar e chorar muito. Principalmente aqueles que os seus nomes forem riscados do livro da vida. Bom, vamos lá, né? Continuar aqui. Verso 35 agora. Que, pois, ele está falando para os que estão à sua direita, que são chamados na sua alegoria que ele faz aqui, na sua comparação com alô, ovelhas. Por que elas serão colocadas à direita? Por que elas poderão entrar no seu reino? Que, porque, ou pois, Ra'aviti, Ra'av é fome, pois Ra'aviti, eu estava faminto, eu estava com fome, vá e ta'ariluni, e me fizeste comer. Eu tive fome e me fizeste comer, ou me alimentastes. Tsameti, tsameti, tsamá, tsamé é sede, seco. Tsameti, estava sedento, estava com sede. Vatashkuni, choté, beber. E me fizeste beber. Oreach, um andarilho, Haiti, me tornei. Ou seja, alguém que fica andando sem direção, sem rumo, sem ter onde pousar, sem ter onde ficar. Um andarilho. Oreach, um andarilho, Haiti, me tornei. Vatasfuni, tasfuni, ou seja, me acolheste. É o mesmo termo para recolher. Veja aqui, por exemplo, a festa de Sukkot é chamado Hag Asif, a festa do recolhimento, de pegar os grãos e levar para o celeiro. Então ele diz, olha, eu me tornei um andarilho, um andante, sem rumo, e me acolheste, me recolheste, ó. Me levou para o teu celeiro, para a tua casa. Que coisa bonita isso aqui, viu, gente? Erum, eu estava nu, vaterrassuni, e me cobriste. Eu estava nu e me cobriste. Como os filhos de Noah, Shem e Efet, que pegaram um manto e cobriram o pai que estava, Noah, que estava nu. Mas eles foram de costas, né? Para não ver a nudez do pai. Raliti, adoeci. Fiquei doente, adoeci. Vatevakiruni, e fostes me bacar, me buscar, me procurar, e fostes me procurei, não, procurar, alô, procurar, cadê? Procurar.
Aqui. Pronto. Está corrigido. E foste me procurar. Atsur, preso. Baquelê, no cárcere. Haiti. Me tornei, ou eu estava. Me tornei preso num cárcere. Vatavou Elai, e vieste até mim. Eu estava preso no cárcere e vieste até mim. Foste até lá, me procurou. Em nenhum momento ele pediu. Ele estava com fome, ele não pediu comida. Ele estava com sede, ele não pediu bebida, água. Né? Ele estava andando por aí como um andarilho sem rumo, ele não pediu acolhimento. Ele estava doente, em nenhum momento ele pediu. Ele estava preso no cárcere, que é o pior lugar que pudesse estar. Mesmo assim, foi lá ver ele. Foi lá buscar, foi lá verificar. Verso 37. Olha a humildade dessas pessoas, dos servos do Eterno. As, então, Yaanu responderão, Otô a ele. Hatzadikim, eles são chamados de justos. Essas pessoas são chamadas de justas. Então responderão os justos, Lemor, dizendo, Adonai-no, nosso Senhor, matai Reinurra, quando te vimos Raev, faminto, vá nasbierra, e te saciamos. Né? Onde te vimos com fome e te saciamos? Nasbierra, vem de sava em hebraico, sava é satisfeito. Onde te vimos com fome e te saciamos? Ou tsamê, sedento, vá nasquerra e te saciamos. Te fizemos beber. Onde isso? Quando isso aconteceu? Alô? Eu não me lembro. Eu nunca te vi com fome ou com sede. Matai, quando Reinurra, te vimos orear, te vimos vagueando como andarilho. Vanear, va, neasperra. Vê, ou vá, neasperra. E te acolhemos? Ou erom, nu, va, neha, serra, e te cobrimos? Quando isso? O matai, reinurra, e quando te vimos rolê, ou seja, doente, ou atsur baquelê, ou preso no cárcere, vá navô elecha, e fomos até você? A resposta é a melhor de todas. Eu acho isso aqui muito bonito, gente. Baruch Hashem, eu acho isso muito bonito mesmo. E é uma lição para nós, para toda a humanidade, eu diria. Verhamelech, e o rei Yaane responderá Otam a eles, Lemor, dizendo. Veja quem é o rei, né? A gente vê logo pelo início. Alô? Amém. Elohim, Melech, Neeman. Elohim é rei fiel. No início. Primeiro ele exalta o Eterno, a fidelidade do Criador. Ani Omer Lachem. Eu digo para vocês. Et asher asitem le'echad me'achai ha'ketanim ha'ele lenafshi asitem. Vamos ler tudo de novo? Agora explicando palavra por palavra, que isso aqui é muito bonito, hein?
Amém, já expliquei. Ani, eu, Omer, digo, lachem, para vocês. Et asher asitem, o que vocês fizerem. Assar é fazer, praticar. O que vocês praticarem, o que vocês fizerem. Le errad, para me ahai, dos meus irmãos, haktanim, os pequenos, haile, destes meus pequeninos irmãos, le nafshi, para minha alma, asitem, vocês fizeram. Ou seja, para minha alma, para mim, vocês fizeram. Quem são esses pequenos irmãos desse rei? Que é, no caso, o mestre Yeshua. Apesar que ele não fala em primeira pessoa, ele fala em terceira pessoa. Quem são esses pequenos irmãos? Os necessitados. E ele estava se referindo, obviamente, sempre suas falas nacionalistas, como sempre foram, né? Sempre. Ele está falando do seu povo, do povo de Israel. Mas é óbvio que isso é global, isso é para toda a humanidade, porque todos nós somos irmãos. Mas para quem ele está se referindo quando ele está falando com os discípulos? Ele está se referindo aos próprios discípulos, porque eles representam o povo de Israel. Quantos discípulos tinham ali? 12. Cada um representando uma tribo. Então, ele está sozinho com os discípulos. Para quem ele está falando? Para os discípulos. Mas não necessariamente eles exatamente, mas eles representando toda a nação. E isso vale para todo ser humano, em qualquer lugar do mundo, porque os seus irmãos são aqueles que estão mais próximos de você. São aqueles que estão do seu lado, na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Eu sei que muitas vezes a gente tem um desejo de ajudar pessoas em vários lugares do mundo diferentes, né? Pessoas bem pobres. Mas, gente, a gente tem que lembrar que próximo de nós tem muita pobreza, muita dificuldade, pessoas que realmente necessitam. E são essas que tem que ser a nossa prioridade. A gente tem que ajudar, primeiramente, os que estão mais próximos de nós. Esses nossos irmãos. Aqueles que estão próximos a nós. Não faz o menor sentido ajudar pessoas de longe e deixar as pessoas de perto aqui precisando. Não faz sentido. Para mim não faz sentido. Porque todos os lugares têm pessoas perto. Então as pessoas que estão mais perto daquelas são aquelas que tem que ajudar. Devemos ajudar aquelas que estão mais próximas de nós. Porque somos responsáveis por isso. Até porque nós podemos verificar, nós podemos ver as suas necessidades. Diferente de pessoas de lugares tão distantes que sequer sabemos se realmente elas precisam daquilo. Não dá para visitar alguém a 5.000 quilômetros de distância. Você visita alguém que está preso no cárcere e alguém que está próximo a você. Não dá para você cobrir alguém que está tão longe. Você faz isso quem está mais perto de você. Assim como alimentar, assim como dar de beber, esse tipo de coisa. O cuidado que cada um tem que ter pelo próximo, isso vem desde o início da Escritura. É a resposta à pergunta de Caim. Sou eu guardador do meu irmão? Sim, você é guardador do seu irmão, sim. Todos nós somos uns dos outros. Muito bem. Vamos dar continuidade. Opa, tem um probleminha aqui. Volta aqui. Pronto. Agora, próximo slide. 41, verso 41. Então, Iomar dirá, Gamla Asher Mismulo. Então, dirá também para aqueles que estão à sua esquerda. Lehu
vão me alai arumrim, vão diante de mim, vão acima de mim, ou seja, saiam daqui, se espantem daqui, apartem-se de mim, arurim, amaldiçoados, el esh olam, para o fogo eterno. Aqui é que as pessoas não entendem, é porque as pessoas têm a mania de, em alguns lugares, falar, não, isso aqui é figurativo, isso aqui é literal. E tem coisa, gente, que é óbvio que é figurativo. O fogo eterno, é óbvio que isso é figurativo. Não tem como existir um lugar que a pessoa vai ficar eternamente sofrendo. Isso não faz parte do Criador. Não. Isso não tem nem lógica, na verdade. Isso seria injusto. Eu vou dar um exemplo aqui. E vocês vão me dizer se isso é justiça ou não. Vamos lá. Vamos dizer que e eu acho que eu já falei disso algumas vezes. Vamos dizer que o ser humano ele foi uma peste. Alô, um demônio, uma peste. Pintou e bordou. Não é? Ele viveu 80 anos. Os 10 primeiros anos dele ele era criança. Vamos dizer, os 15 primeiros anos dele, criança, adolescente. Cometeu alguns delitos durante a adolescência, mas isso não pode ser levado em conta, porque está em formação ainda, ele não tem como saber literalmente bem o que é certo, o que é errado, isso não. Mas a partir dos 16, essa peste começou a fazer coisas terríveis. Assassinatos, estupros e tudo que é coisa de ruim. Vocês concordam que é justo por 60 anos essa pessoa ter feito coisas ruins, ela passar a eternidade toda sofrendo? É equivalente? Me digam se é. O eterno é justo. Não é equivalente. Não é equivalente. Não faz sentido. Lago de Fogo também não faz sentido para Satã e seus mensageiros. Por quê? Porque Satã foi criado pelo Eterno. Não foi ele que se criou assim. Não se autocriou. Alô? Foi o Eterno que o criou. E o criou ele assim, para servi-lo nesse quesito. Porque ele é peça fundamental no livre-arbítrio. Exatamente. Então, por que ele vai sofrer se o Eterno... alô? Por que ele vai sofrer se o Eterno o criou assim? Ó. O livro de Apocalipse tira toda e qualquer dúvida sobre esse assunto. Quando nos diz que a segunda morte é o lago de fogo. Que a segunda morte, ou seja, é a morte definitiva. A morte definitiva é o lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. É no final do capítulo 20. Final do capítulo 20 de Apocalipse. Pode ler. A morte vai ser lançada no lago de fogo. A morte vai sofrer a eternidade toda. A morte vai ser lançada no lago de fogo. O que significa isso? A morte vai para a segunda morte, ou seja, para a morte definitiva. Ou seja, não vai haver mais, quero ouvir? Morte. Mas não é só a morte, não é só Satã e seus servos. A tristeza, a arrogância, o sofrimento, o choro, a injustiça, a cobiça, todo o mal vai ser lançado no lago de fogo. Para sofrer? Não. Para ser destruído, para acabar.
Por que fala que é eterno? Definitivo. Esse mesmo termo fogo eterno aparece também lá no livro do profeta Irmeiarro, Jeremias. No final do capítulo 17, é 17? Deixa eu ver aqui se é 17, peraí. Deixa eu ver aqui se é 17, peraí. Espera. Peraí, só um minutinho. Eu fui em cima, viu? Capítulo 17, está escrito aqui, ó. Mas se não me ouvirdes, para santificardes o dia de sábado, ou seja, o Shabat, ve'im lo tishmeu elai la kodesh et yom ha-shabat, se não me ouvirdes para santificardes o dia de Shabat, e não trazerdes carga alguma quando entrardes pela porta de Jerusalém no dia de Shabat, ou seja, não trazer carga é o quê? Não trazer mercadoria para vender, gente. Então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. O fogo não se apagará. Eu pergunto a vocês, será que está queimando até hoje lá em Jerusalém? Isso aqui é uma figura de linguagem. O que essa figura de linguagem significa? O fogo que nunca se apagará. Quer dizer que ele vai consumir tudo até não tiver mais nada para consumir. Assim também, esse fogo é um fogo eterno, significa um fogo que não se apagará, porque ninguém vai livrar aqueles que serão lançados nele de serem consumidos. Para que o fogo? Para ficar sofrendo ou para consumir? Fogo é para quê? Alô? Para consumir, gente. Sofrer é a Divina Comédia do Inferno, né? de Dante Alighieri, com o tridente do diabo. Essa coisa que não tem na escritura, isso aí é tudo faz parte da mente brilhante de Dante Alighieri, que colocou tudo isso e as pessoas acreditam. Aí aparece lá no livro dele o diabo com o tridente, né? Furando as pessoas para sofrer. Fogo é para destruir, para acabar, para consumir. São muitas alegorias que são feitas em relação a isso, como, por exemplo, as palhas, que não servem para nada, tem que ser queimado num fogo que nunca se apaga. Ou seja, não pode apagar. Opa, não apaga não, deixa queimar até acabar. Significa que ninguém vai salvá-los mais. Acabou, não tem mais possibilidade de salvação. Entenderam, gente? Fazer o quê? O que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada, né? Expliquei isso aqui, acredito. Se você não entendeu, assista de novo com calma. Volta, assiste de novo. Volta, assiste. Assista 100 vezes até você compreender. Você vai compreender. Se você assistir de novo, você vai compreender. Assista de novo com calma. Pronto, você compreende. Se não compreender, não tem problema. Tá? Não é obrigado a pessoa também a compreender tudo, né? Verso 42. Que, pois, por que serão lançados lá, nesse local? Por que passarão pela segunda morte, né? Ou seja, morte definitiva? Pois Raiviti estava faminto, velô netatem, e vocês não me deram, li para mim, le echol, o que comer. Não me deram o que comer. Eu estava com fome e vocês não me deram o que comer. Sameiti, estava sedento, estava com sede, velonetatem, e vocês não deram li para mim, listot, para beber. Alô. Verso 43, alô, tô com sede, viu? Tô com sede. Oreach Haiti, Baruch Hashem, abençoado seja o Eterno. Oreach, um andarilho, Haiti, me tornei, velô, asfetuni, e não me acolheste. Erom, estava nu, velô, que situni, e não me cobriste. Rolê, estava doente, Haiti, doente me tornei. Ve atsur baquele, e preso no cárcere. Velô, bicartuni, e não foste me ver, não foste me procurar. Vehem, e eles, gamhem, também eles, ianu,
responderão Elai para mim, Lemor, dizendo, Adonai-no. Veja a diferença dos servos do Eterno daqueles que não são. Os servos, eles ficam questionando, mas quando eu fiz isso? Os outros questionam, quando eu deixei de fazer isso? Observem, gente, que a mesma coisa que está em Apocalipse está aqui nas palavras do nosso mestre Yeshua. A fé não vem simplesmente em relação ao que você acredita ou não, de forma mental. A fé verdadeira, ela é demonstrada através de práticas. Práticas. É aquilo que o irmão do mestre Yeshua, Yaakov Hatzadik, Yaakov o Justo, coloca na sua carta. A fé sem ações, ela é morta. Alô? Morta. Não vale nada. Fé de palavras, é isso que o Eterno quer. O Eterno quer que as pessoas demonstrem o amor pelo próximo e para com ele através de ações concretas, não através de palavras. Alô? Salve-se quem puder. Matai, onde Reinurra tivemos Raev com fome, ou Tsameh ou com sede, ou Oreach, ou vagueando, ou Arum, ou nu, ou rolê, ou doente, ou Atsur Baquele, ou preso no cárcere, Velô Banu Le Ezerecha, e não fomos te ajudar. Quando isso? Nunca vimos. Verru, e ele, sempre colocando em terceira pessoa esse rei, e ele, de forma muito humilde, o mestre Yeshua, de forma humilde para os seus discípulos, sempre em terceira pessoa, que é quando vi na sua glória. Verru Yane Otam. E ele responderá a eles, Lemor, dizendo, mesma resposta, Amém, Elohim Melech Neeman. Ani Omer Lachem, eu digo para vocês, Et Asher Lo Asitem Leechad Haketanim, quando não fizeram para um dos pequeninos, para um desses pequeninos, Lenafshi, para a minha alma, Loa Sitem, não fizeram. Essa mesma comparação de fazer para o próximo, faz para com o Eterno, está na Torá. A Torá diz que quando você faz algo contra o próximo, você faz contra o Eterno. Como também no Sefer Mishlei, no livro de Provérbios, é dito que quando você faz para o pobre necessitado, você empresta ao Eterno e ele pagará por toda a sua boa obra. Está escrito. Verso 46, para fechar com chave de ouro. Alô? Para fechar com chave de ouro. Verren, e assim, e elhu ele, e assim irão aqueles, le dirum olam, para o desprezo eterno. Verá tzadikim, e os justos, le hayei olam, para a vida eterna. Gente, vida eterna, ou seja, estarão vivos para sempre, porque irão comer da árvore da vida. Alô? E o desprezo? O que é desprezo? Desprezar é abandonar, é cortar, é eliminar, é jogar fora. Você despreza algo como? Como é que eu desprezo algo? Desprezo algo quando eu jogo fora. Eu vou desprezar esse boné aqui, esse boné. O que eu faço? Eu jogo fora. Eu não quero, não faz parte
do meu dia a dia, eu desprezo. Eu não ligo mais para ele, desprezo. O que é o desprezo eterno que aparece no livro do profeta Daniel, no capítulo 12? Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Ou seja, essa é a segunda morte. Essa é a morte definitiva. Hasve Halila, que nunca aconteça a você, nunca, e nem a nenhum dos seus. E sabe quem mais não quer que aconteça? O Eterno. Sabe o que é que ele mais quer? É que você esteja com ele para sempre. Porque para isso você foi criado. Para isso você foi formado. Para isso você existe. O amor, que é algo que ultrapassa todas as barreiras, que cobre todos os pecados. Alô? Que é o que nos une ao Eterno. Ele é demonstrado através de práticas, nunca esqueça disso. Isso está em toda a Escritura. Não deixe as pessoas te enganarem. As práticas, com todo o coração. Fazer pelo próximo com todo o coração, como se estivesse fazendo a você mesmo. Isso é amor. E o amor nunca nos afastará do Eterno. Palavras do nosso mestre Yeshua. Obrigado por tudo. Obrigado por participar de todos os estudos. Vocês que, muitos aí que participam, todos os estudos. Obrigado por participar. Obrigado por terem escolhido essa 6ª temporada, que foi maravilhosa para mim. Maravilhosa. Matitiarro 23, 24 e 25, as palavras proféticas do mestre Yeshua. Encerramos aqui a 6ª temporada do Momento do Hebraico. Agora teremos um breve recesso, né? E logo, logo nós voltaremos para trazer para vocês os temas que mais vocês pedirem para nós. Nós iremos logo, logo disponibilizar e pedir e divulgar pelos professores para que vocês enviem sugestões. Na verdade, vocês já podem ir enviando sugestões. Para aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o e-mail aqui rapidinho. Alô, cadê você? E-mail. Cadê o e-mail? Aqui. Pronto. techuvatotal@gmail.com. Olha ele aqui, ó. Tá subindo. Olha a minha boca aí, rapaz. Cuidado aí. Tá bom. techuvatotal@gmail.com. Você já pode enviar a sua sugestão de Momento do Hebraico. As mais pedidas, as 4 mais pedidas, é 4 ou 3, eu vou ver como é que o YouTube está hoje, né? Porque às vezes ele permite 3, uma enquete com 3, uma enquete com 4. Então, as 3 ou 4 mais pedidas, mais solicitadas, nós iremos submeter ao sorteio para que vocês possam escolher o tema da 7ª temporada. Tá bom? Da 7ª temporada. Todos os momentos do hebraico foram vocês que escolheram, tá? Todos eles. E a 7ª não vai ser diferente. Um beijo para todos. Laila Tov, boa noite. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Muito obrigado.
خاب زلك